Olá, ouvintes e amantes da economia. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Economicast. Hoje vamos explorar o fascinante mundo da economia clássica, que foi uma corrente de pensamento econômico que surgiu nos séculos 18 e 19. Ela estabeleceu os fundamentos da teoria econômica e influenciou profundamente o desenvolvimento dessa disciplina. E hoje falaremos com foco especial nos pensamentos e teoria de dois economistas mais influentes da história, Adam Smith e David Ricardo. Iniciando com Adam Smith, um filósofo e economista que nasceu em 1723 na Escócia, ele foi um dos pioneiros da economia clássica. A época de Smith foi marcada pelo iluminismo e pelo surgimento de ideias revolucionárias. Era um período de transformação social, política e econômica, onde novos pensamentos sobre comércio, indústria e governança vinham ganhando destaque. Dado esse cenário de mudança, Smith iniciou o conceito de mão invisível, que dizia que indivíduos, ao buscar seus próprios interesses, acabavam promovendo o bem-estar da sociedade como um todo. Ele acreditava na importância do mercado livre e na capacidade de autorregulação do sistema econômico. A teoria das vantagens absolutas de Adam Smith é um marco da história econômica. Smith diz que um país possui uma vantagem absoluta na produção de um bem se puder produzi-lo com uma quantidade menor de recursos, como, por exemplo, o trabalho, capital e matéria-prima, em comparação com outros países. Muito interessante essa teoria de Smith, que é considerado o pai do liberalismo. Já seu sucessor, David Ricardo, nasceu em 1772 na Inglaterra, em uma família de origens judaicas. Ele foi um destacado economista e um empresário bem-sucedido. Ricardo viveu em uma época marcada por mudanças sociais e industriais, incluindo a Revolução Industrial na Inglaterra. Suas ideias surgiram em meio a debates sobre comércio internacional e políticas econômicas. Ricardo desenvolveu a teoria de que, à medida que mais recursos eram alocados para a produção, os retornos marginais decresciam, o que tinha implicações importantes na distribuição de riqueza e na alocação de recursos. A teoria das vantagens comparativas, de Ricardo, defende que os países devem se especializar na produção dos bens nos quais têm uma vantagem comparativa em termos de custo de oportunidade, e depois comercializar com outros países para maximizar a eficiência econômica global. Bem, enquanto Adam Smith enfatizava o tempo e o esforço como determinantes do valor, Ricardo, sendo seu sucessor e um admirador declarado de Smith, refinou essa teoria, argumentando que o valor de um bem era influenciado pelas condições de produção em toda a economia. No nosso Economicast de hoje, falamos um pouco sobre economia clássica e apresentamos um pouco dos dois pensadores economistas para a história, que foi Smith e Ricardo, apresentando suas teorias e conceitos. Vale ressaltar que o que conversamos hoje é só um resumo sobre o tema. Caso tenham mais interesse sobre o que foi abordado, é interessante fazer pesquisas e estudar sobre os economistas clássicos para entender melhor e aprender mais sobre este tema. Em nosso Economicast de hoje, deixaremos uma recomendação de leitura de cada economista. De Adam Smith, é o livro A Riqueza das Nações, e de David Ricardo, Princípios da Economia Política. Desde já, agradecemos a todos os nossos ouvintes do nosso Economicast. Valeu! Valeu!